Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo é de número 619. Sequência, capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade. A questão é de número 214. Então, a sequência, Kardec continua nos dizendo: tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É óbvio que muitos médiuns eles recorrem à escrita mecânica, à faculdade mecânica. Muitos alegando, através do desculpismo, a não necessidade do estudo, a não necessidade da disciplina, mas equivoca todo aquele que pensa dessa forma. Porque não é pelo fato da faculdade mecânica que o médium não necessite de disciplina, de bom senso, de conhecimento. É óbvio que sim. Porque todo aquele trabalhador que não estuda, todo aquele trabalhador que não tem disciplina, principalmente embasado na doutrina dos espíritos, ele está sujeito aos impostores, aos mistificadores, aos charlatões, aos irmãos, se assim eu posso dizer com todo respeito, de baixo escalão. Então, o conhecimento, a disciplina, embasado na luz da doutrina dos espíritos, dá ao irmão condições de discernimento. Quando ele consegue separar um pensamento, quando de um espírito, principalmente no caso dos médiuns intuitivos, inspirados, semimecânicos. O médium mecânico que alega, pelo fato de ser mecânico, que não tem conhecimento nenhum a respeito do que o Espírito escreve, esse nosso irmão que alega demonstra falta de cultura, falta de conhecimento, falta de responsabilidade. Porque é natural que naquele momento, quando o Espírito se faz presente, através de sua faculdade mediúnica, mecânica, o médium realmente ele não tem conhecimento
do que o espírito, né? Ele não tem conhecimento do que o espírito transmite, deixa grafado ali no papel. Mas a questão não é esta. A questão não é esta. Acontece que até chegar aquele momento, milhões de obstáculos o médium por ele passa. Milhões de intempéries, de dificuldades. Então, quando o médium aproxima-se dos trabalhos mediúnicos de psicografia, obviamente ele sente a presença dos benfeitores espirituais, como ele sente também a presença dos nossos irmãos, que nós temos o hábito de dizer menos esclarecidos, mas de menos esclarecidos eles não têm nada. Por que menos esclarecidos? Tendo eles capacidade de desestruturar todos os integrantes da reunião mediúnica. Isso demonstra que os nossos irmãos, eles são detentores de grande conhecimento, podendo ser que naquele momento quem falta com o conhecimento são os integrantes encarnados, porque crentes de que os espíritos não possuem conhecimento nenhum, baixam a guarda. E baixando a guarda, os nossos irmãos os desestruturam. Então, mediante essa situação, o médium, ele, através do conhecimento, ele busca a disciplina durante o dia todo. Porque o médium verdadeiro, o médium sincero, o médium responsável, o trabalhador na seara de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não deve se preocupar em buscar ter disciplina só no momento dos trabalhos. Não. O verdadeiro representante de nosso Senhor Jesus Cristo, 24 horas durante 30 dias, durante 365 dias, durante 80, 90 anos, ele deve manter-se de prontidão. Engraçado que nós presenciamos muitos médiuns que deixam para se preparar meia hora antes do início dos trabalhos. Nós respeitamos. Por que nós respeitamos? Porque nós sabemos que todo mundo está certo. Por que todo mundo está certo? É o nível de evolução o qual cada qual possui. Mas isso é um crime perante a providência divina. É um crime porque é um momento tão especial, é um momento tão glorioso, que as pessoas deveriam aproveitar com muito amor. É uma oportunidade que todos naquele momento estão tendo, não só de ser útil a aqueles manifestantes, como também uma oportunidade de autoevangelização, de autoeducação, de autotransformação.
Então, o medianeiro, o trabalhador, ele deve se preocupar. 24 horas ele tem que se preparar. Então, todo aquele que se prepara, obviamente, ele serve na seara do mestre sem problema nenhum. É um processo natural. Então, ele sabe discernir quando o pensamento é dele, quando o pensamento é do espírito manifestante. O médio mecânico, ele não tem que se preocupar de fato no momento da manifestação com o que o espírito escreve ali, através dele. Ele não tem que se preocupar. Por que ele não tem que se preocupar? Porque o médium mecânico, ele tem que se preocupar com o comportamento moral e intelectual, cultural dele antes da manifestação do espírito. Porque a manifestação do espírito depende da moral e da cultura, do intelecto do médium antes dos trabalhos e após os trabalhos. Porque durante aquele período, de fato, o médium não tem conhecimento do que o espírito escreve. Mas a moral do médium antes dos trabalhos já lhe indica que nível de espírito, né, fará presente ali através de sua faculdade mediúnica. Diferente do semimecânico, diferente do intuitivo, diferente do inspirado e por aí em diante. Mas independente, todos devem estudar. Todo médium deve estudar, se preparar constantemente. Não tem nada dessa. Falta meia hora para o início dos trabalhos. Vou rogar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que me auxiliem. Nada disso. Não adianta nada meia hora antes. Então, observe só para você ver. Tudo que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É a que todos os médios procuram. É óbvio, todos os médios procuram a escrita mecânica, por eles acharem que é mais fácil. E isso é relativo. O que importa é a transformação moral do trabalhador. Com razão, conseguir, porém, raríssimo é o mecanismo puro. Raríssimo é o mecanismo puro, devido às contaminações. A ele se acha frequentemente associada, mais ou menos, à intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Quase sempre, no princípio, todo médium é levado a duvidar de sua faculdade. Eu tenho uma dúvida. Será que esses pensamentos que surgem não são meus?
Será que são pensamentos, inspiração realmente de algum espírito? Então, os médios, no princípio, eles têm essa dúvida, mas é natural. Ora, não pense que isso é negativo. Não pense que isso é errado. Sendo teu pensamento, sendo o pensamento dos espíritos, escreva. Passe para o papel o que você está sentindo. Ponha no papel. Você sabe por quê? Porque você não pode se esquecer que você também é um espírito, só que no corpo físico, na condição de alma. Você é uma alma em processo de evolução. Ou você acha que você também não tem necessidade de extravasar os teus sentimentos? Ou você acha que você não tem necessidade de extravasar, de pôr para fora o que você pensa, o que você sente? Não são só os espíritos que têm o direito. Os que se manifestam, não são só eles. Você também é um espírito. Você também é uma alma. Como aqueles, com a única diferença que os espíritos encontram-se desligados da matéria física. Você encontra-se presa à matéria física. E o fato de você extravasar, o fato de você pôr no papel o que você sente naquele momento, o que você pensa, faz parte do processo evolutivo. Não guarde esses sentimentos. Se você aprendeu de outra forma, respeitamos. Mas analise, reflita. Agora, o que nós temos que aconselhar é que pôr no papel, extravasar, é um direito teu, porque faz parte do teu processo evolutivo. Mas isso não significa que você tem o direito de levar o conhecimento da sociedade. Procure se conter. Pôs no papel, extravasou, exercitou, é um direito teu, então é um direito teu também reconhecer que tudo não passou de um exercício, ou tudo não passa de um exercício, porque não é só o espírito manifestante que tem o direito de exercitar. Você também tem o direito de exercitar. Você também encontra-se em processo de evolução. É preciso deixar essas burocracias que as pessoas inventam. Tem que ser feito assim, tem que ser feito. Não tem que ser feito nada. Bote no papel. Desabafe. Só que raciocine. Você não tem o direito de levar o conhecimento da sociedade. Pegue no final dos trabalhos aqueles papéis, aquelas mensagens que você sabe que há ali uma incógnita, Leve-as para casa, torne-as ler novamente, reflita, depois você descarta elas. Isso durante 1 ano, 2 anos. Agindo dessa forma, você vai adquirir disciplina. Vai chegar um momento que você não vai sentir mais necessidade de desabafar.
Porque sabe aquele momento que o espírito manifestante vem para desabafar? Porque nós temos que entender que o espírito que se manifesta, ele ali nada mais, nada menos desabafa seu desejo, sua vontade. Então você também tem o direito de extravasar, de desabafar. Você não tem o direito de expor à sociedade aquele material. Porque aquele material ali ainda não está, assim, vamos dizer, não é um material apropriado à sociedade. Aquilo ali é condizentes ao teu processo evolutivo. Muitas pessoas podem até pensar, né? Mas que absurdo. Mas é a realidade. Se nós pararmos para analisar, o diamante já nasce diamante. Mas não é porque as outras pedras não nasceram diamante que elas não são lá importantes. Ora, agora, porque o diamante nasceu diamante, a outra pedra que não teve a oportunidade de nascer também diamante, ela não vai poder exibir o teu valor? É óbvio que ela tem. Porque tudo é importante. Então, olha só para você ver. Tendo consciência do que escreve, o médio é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou de outro espírito. Então, no princípio, é assim. É essa dúvida, né? Então, ele não sabe se o que sai do lápis vem do seu próprio, ou de outro espírito. Mas isso não importa. Por isso que todo aquele que, à luz da doutrina dos espíritos, se encontra, ele não se preocupa tanto com estas questões. Porque ele reconhece que ele também é um espírito, na condição de alma por se encontrar reencarnado. Mas entre ele e aquele manifestante não existe diferença nenhuma. Ou você acha que há alguma diferença entre a alma do médium e o espírito manifestante? Nenhuma. Mas as pessoas não param para raciocinar. A única diferença é que o espírito encontra-se fora do corpo físico. E você, a alma, encontra-se presa, vamos usar esse termo, a um corpo físico. Mas as necessidades são as mesmas. O desejo de expor são os mesmos. A necessidade da evolução, da disciplina são os mesmos. Ou você acha que, pelo fato de encontrar-se na erraticidade, o espírito não precisa ser disciplinado pelo médium? Ou você acha que, pelo fato de encontrar-se reencarnado, o espírito, a alma não necessita de auto-se evangelizar-se na doutrina dos espíritos, vindo a adquirir disciplina? É necessário que as pessoas raciocinem.
não tem absolutamente que se preocupar com isso. E nada obstante, deve prosseguir. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que lhes não passavam pela mente e que não até contrária e que até são contra as suas ideias. Então aquele médio, com o passar do tempo, ele observa com maior atenção que muitas coisas que ele escreve naquele momento não passava por sua mente, mas aí é o discernimento com o passar do tempo, com a disciplina, com a experiência, o que no primeiro instante gera realmente aquela dúvida. Será que esses pensamentos não são meus? Será que de fato esses pensamentos são de outros espíritos? De algum espírito? Mas isso tudo é solucionado com o passar do tempo e com a evolução. Não devemos nos preocupar. Nós temos é que estudar. Muita paz a todos.